Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Mais um vídeo do Virando as Páginas. Estou feliz de voltar aqui falando com vocês já há um tempinho, né? Que eu não atualizava os vídeos aqui do canal. Estou sempre trazendo algumas reprises, mas é por aí. Às vezes as coisas começam a atrapalhar o nosso rendimento, mas a gente nunca esquece de vocês. Bom, primeiramente, eu queria que logo de cara você curtisse esse vídeo. Depois você vê se ele é bom. Curte logo esse vídeo. Segundo, compartilha. E se você não é inscrito no canal, se inscreva. Nosso papo hoje é com Machado de Assis. E é interessante, essa conversa nossa que a gente vai ter com o Machado de Assis veio da boca do meu filho. Meu filho, pai, me disse, pai, você não está vendo aí o que está acontecendo com o Machado de Assis? Eu falei, não sei o que pode estar acontecendo com o Machado de Assis. Aí fui buscar e vi que teve uma senhora lendo o livro Memórias Póstumas de Brás Cubas, editado pela Penguins em 2015, se eu não estou enganado, 2015, 2016, ela leu agora, estava já com 200 páginas lidas, percebendo que faltavam mais 100 e desesperada porque o livro ia acabar, e ela perguntava, como é que vocês fazem quando faltam poucas páginas de um livro tão maravilhoso, de um autor tão sensacional? Óbvio, isso aí viralizou lá no TikTok, e aí um monte de gente voltou a procurar a obra do Machado de Assis. Quero até dar um toque na Penguins, vocês traduziram, vocês editaram Machado de Assis aqui no Brasil. Poxa, mas vale a pena vocês editarem lá com aquela capa robusta e tradicional que a gente tem tantos livros de vocês, tantos livros maravilhosos. Machado de Assis é um gigante da literatura internacional, não um gigante da literatura nacional. E antes de tudo, eu queria que você visse aí um vídeo só introdutório. Eu vou deixar o link dessa entrevista no canal Macmillan's Report. O professor David Jackson falando sobre Machado de Assis, e esse programa, da Universidade de Yale, tá certo? Então, Machado de Assis é um homem reconhecidamente importante na literatura internacional. Comparo o nosso Machado de Assis a Charles Dickens, a Tolstói, a Dostoiévski, comparo ele a essa de Queiroz, comparo o Machado de Assis a Chesterton, comparo o Machado de Assis a tantos e grandes literatos que a literatura nos produziu e nos entregou. Só para que vocês tenham noção, Woody Allen é um total apaixonado por Machado de Assis. E eu queria que você então visse rapidinho essa introdução do papo do professor David Jackson sobre Machado de Assis. Welcome to the Macmillan Report. I'm Marilyn Wilkes, your host, and our guest is David Jackson, a professor of Portuguese at Yale University. His research interests include Portuguese and Brazilian literatures, Camões, Machado de Assis, Fernando Pessoa, modernist, vanguardist, and interarts literature, Portuguese culture in Asia, and ethnomusicology. Today we'll talk with Professor Jackson about his new book entitled Machado de Assis, A Literary Life. Tá vendo? O que eu acho interessante nisso tudo é, primeiro, eu não me sinto honrado por saber que os americanos estão adorando Machado de Assis. Eu acho que eles foram abençoados, né? Honrados somos nós por termos o Machado de Assis, mas não tão abençoados por lermos tão pouco Machado de Assis, né? De vez em quando tem umas focas na internet que dizem que Machado de Assis não faz bem a criança na literatura. Depende como você vai fazer isso, né? Você pode traduzir o Machado de Assis de diversas formas aos alunos, principalmente alunos com 10, 11, 12 anos. Tem algumas boas saídas. Uma delas está aqui na editora Ática, Clássicos em HQ. Olha aqui, ó. Esse aqui é o exemplo. O Alienista, em quadrinhos. Perfeito, perfeito. Você mostra a história em HQ
traz a ideia acompanhando o aluno, introduz as ideias de Machado de Assis, vai pincelando o caminho até que quando ele tiver uma robustez para a literatura, para a leitura, ele possa começar a ler o livro. O que não pode a gente dizendo que poderiam passar é o Harry Potter nas escolas, para só depois ensinar o Machado de Assis. Essa é para mim uma das grandes comprovações do emburrecimento das gerações, porque o Machado de Assis, não só ele, essa de Queiroz, e outros, Ariano Suassuna, Guimarães Rosa e por aí vai, entre autores e autoras, literatos e literatas brasileiras, você vai criando uma personalidade nessas gerações para refletir, né? E Machado de Assis era um racionalista. Sendo racionalista, ele está ali naquela pinguela da virada do século XIX para o século XX. As influências, por exemplo, por que não do próprio naturalismo, as perspectivas já da ciência, o evolucionismo darwiniano, as discussões mais adiante com Einstein, o positivismo dentro do Brasil, o Império, a queda do Império depois da abolição, a entrada da República, aquela sociedade brasileira em metamorfose, as questões muito claras e muito práticas que fazem com que Machado de Assis, como um bom racionalista, não tenha perspectiva nihilista de que nada tem validade dentro desse processo, nada tem lógica, mas também não vai ter, como todo racionalista, a perspectiva romântica, principalmente a romântica alemã, que fantasia uma realidade dura, né? O próprio Machado de Assis, depois da morte da sua esposa, ele ficou muito abatido, e parte do caminho dele para a morte se dá com esse abatimento que ele teve com a morte da sua mulher. Então, a cultura racionalista é uma cultura, parafraseando Nelson Rodrigues, a vida como ela é. Machado de Assis é um fenômeno, gente. Machado de Assis escreveu muito, só de crônicas foram mais de 600. Eu tenho aqui o livro dele, olha, os 50 contos de Machado de Assis, aqui, ó, 50 contos de Machado de Assis, cada um melhor do que o outro, sobre a mesma égide, sobre a mesma picardia nas suas obras. Tem aqui um outro da Dark Side. Perfeito essa obra, foi uma coletânea de autores nacionais, O Medo Mortal, que escreveram contos de terror. Só do Machado de Assis tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Um deles eu já falei, A Igreja do Diabo, mas tem A Vida Eterna, Um Esqueleto, Sem Olhos, A Causa Secreta, Pai contra Mãe. Pouca gente sabe, esse senhor aqui, olha, Edgar Allan Poe, no livro O Corvo, teve uma das traduções desse conto foi feita por Machado de Assis. Agora, o interessante, quando você lê O Corvo, parece que já não é mais o conto do Edgar Allan Poe. É um conto com todo o contexto e com toda, digamos assim, manipulação do Machado de Assis ao traduzi-lo. Perfeito. O Machado, ele tem algumas influências importantes. A primeira que eu destaco é o Lawrence Stern, né? O Lawrence Stern é um autor inglês do século XVIII e tinha uma influência significativa sobre Machado de Assis. Stern, ele é conhecido, ele tem duas obras sensacionais, mas uma delas, a mais importante, é The Life and the Opinions of Tristram Shandy. Essa obra, ela vai dar uma estrutura literária e construção literária do livro com narrativa bem quebrada, bem fragmentada, sabe? E experimentando mesmo cada um desses fenômenos de relação com o leitor. O Machado acabou então, gente, trazendo isso também para a sua obra Memória de Brás Cubas, por exemplo. E é claro, na escrita do Machado, que ele vai nos dirigindo com muita atenção, e alguns capítulos da obra do Machado de Assis em Memórias Próximas de Brás Cubas mostram exatamente essa influência do Lawrence. Um outro cara, um francês muito importante para a gente estar falando aqui, é o Xavier de Maistre. Ele é um francês
do século XIX também, e a marca dele dentro do coração do Machado passa pela obra Viagem à Volta do Meu Quarto. São 2 livros que ele escreve. Primeiro, Viagem à Volta do Meu Quarto, e essa narrativa acaba se procedendo dentro de um quarto só. Toda a condução da narrativa do Xavier é dentro do quarto. E o mais interessante nesse processo todo é que essa abordagem que ele acabou por fazer criou em Machado algumas tendências e algumas influências que a gente consegue ver na obra Dom Casmurro, principalmente nos diálogos do Bentinho com a Capitu e nas reflexões de cada um desses personagens. Acho perfeita essa comparação, e fica claro, efetivamente vale a pena ler esse livro do Xavier de Mestre, você vai gostar. Um outro, obviamente importante, é um Portuga, Almeida Garrett. Ele é um autor português que teve um impacto sobre o Machado de Assis, né? Ele tem um romance chamado Viagens da Minha Terra e a peça Frei Luís de Souza. A habilidade, então, de retratar a sociedade a partir do Almeida Garrett fica clara nas evoluções dos textos do Machado de Assis. Voltando depois também em Memórias Póstumas do Brás Cubas, mas tem um livro aqui que remete muito ao Almeida Garrett, que é Machado de Assis, O Alienista. Essa obra, O Alienista, é um negócio do outro mundo, né? Quer ver? Deixa eu ver se eu acho aqui um parágrafo que fique muito claro essa procedente. A vereança de Itaguaí, entre outros pecados de que é arguída pelos cronistas, tinha o de não fazer caso dos dementes. Assim é que cada louco furioso era trancado numa alcova na própria casa e, não curado, mas descurado, até que a morte o vinha defraudar do benefício da vida. Os mansos andavam à solta pela rua. Simão Bacamarte entendeu desde logo reformar tão ruim costume, pediu licença à Câmara para agasalhar e tratar o edifício que ia construir para todos os loucos de Itaguaí e demais vilas e cidades, mediante a um estipêndio que a Câmara lhe daria quando a família do enfermo não pudesse fazer. Quem lê esse texto do Alienista vai encontrar em cada um dos parágrafos o maravilhoso Almeida Garrett. Outro cara, esse, gente, não tem como não aproximar José de Alencar aqui com a obra A Senhora, tem também Helena, ao nosso querido Machado de Assis, né? O José de Alencar era um amigo próximo do Machado, então ele desempenhou um papel importante na formação literária do nosso autor, né? Embora os dois autores tenham estilos diferentes, um é naturalista e o outro é racionalista, a admiração deles era muito grande. E o Alencar, então, ele era conhecido por construir romances como Iracema e Senhora. Ele vai influenciar o Machado de Assis principalmente na condução comunicativa dele a partir do prólogo da língua portuguesa. E ele ajuda também a gente ver que a forma de escrita do José de Alencar ajuda na construção dos personagens de Machado de Assis. Então, um gigante nunca cresce sozinho, né? Ele tem 4 gigantes outros que estão ao lado dele. Tanto que a relação do naturalismo com o racionalismo era tão forte que quando, na mesma obra do Otto Maria Carposo sobre a história da literatura, quando ele vai falar sobre naturalismo, ele diz o seguinte: do realismo ao naturalismo, o caminho parece em linha reta. O naturalismo teria sido um realismo mais radical. A evolução teria começado com o realismo ainda moderado de Balzac, radicalizando em Flaubert, chegando enfim ao radicalismo naturalista de Zola. Muita gente às vezes confunde as duas escolas, né? O Gustave Flaubert, aqui está,
a obra da Madame Bovary, ela é um retrato da realidade humana, da sociedade da qual o Flaubert está destacando e das idiosincrasias desta sociedade, assim como Machado de Assis escreveu para com nós, brasileiros, no Rio de Janeiro. Eu acho, para mim, é um dos textos mais importantes e mais ácidos do Machado de Assis. Conta-se logo, pasmem, numa dedicatória. O Brás Cubas escreve o seguinte: ao verme que primeiro roeu as frias carnes do meu cadáver, dedico como saudosa lembrança estas memórias póstumas. A questão de vida e morte, a questão de passado, a questão da história do homem, a questão da cobiça humana, da sedução e por aí vai, elas são altamente consideráveis. Eu tenho a resenha dessa obra da Memória Póstuma do Brás Cubas, e digo a você, eu já li ela 6 vezes. Cada vez que eu leio, eu vejo uma coisa diferente. É uma coisa sensacional. E eu gostaria também de falar um pouquinho sobre o Eça de Queiroz. Eça de Queiroz, na obra Adão e Eva no Paraíso, perfeito. E a comparação pode parecer um pouco distinta, mas essa obra do Esaú e Jacó, eu não estou falando de personagens, tá? Eu estou falando de conteúdos. Ela está muito do lado mesmo de Adão e Eva no Paraíso, do Eça de Queiroz. Então, se você ler esses caras todos, você vai ver muita conformidade. Bom, o que eu posso dizer de importância do que Machado de Assis deixa pra gente? Primeiro, a percepção do mundo contraditório. O Machado de Assis, ele é um cara sagaz na demonstração de como nós somos assimétricos nos nossos comportamentos em relação ao que nós pensamos. Um outro processo é a visão dele objetiva e realista acerca da vida. Ele não tenta ali empanar ou perfumar ou esconder qualquer coisa da trama das nossas realidades. Então, por isso que eu digo que nunca encaixou-se tanto em Machado de Assis a máxima do Nelson Rodrigues, que é a vida como ela é. Aquela saga de grandes obras do Nelson Rodrigues tendo como base esse tema, né? Há um equilíbrio entre emoção e linguagem no Machado de Assis. Isso para mim ficou muito claro na obra Dom Casmurro. Até hoje as pessoas têm dúvidas se a Capitu traiu ou não, e isso se dá muito pela forma como o Machado de Assis escreve. É óbvio que para mim ela não errou em nada. Bentinho era um doido, mas em geral proporciona aquilo que aquela norte-americana está sentindo. O final está chegando e você não quer que ele chegue, você quer ler mais, porque a leitura do Machado de Assis ele faz com que eu esteja ouvindo Machado de Assis ler o livro para mim ou contando a história para mim, né? Então isso quer dizer que o Machado de Assis também tem uma cumplicidade enorme para com os seus leitores, né? Ele consegue construir uma sistemática que vai nos dar um certo entendimento do processo, e normalmente o final dos livros do Machado de Assis são sensacionais. Não são apenas finais de livros, são a completude de uma obra de arte, né? Os enredos são enredos às vezes nos parecem estapafúrdios, como por exemplo a questão do alienista, mas eles apontam certinho a realidade humana na perspectiva do Machado, né? E as ironias,
né? Ele é perspicaz em todas as ironias. O próprio Brás Cubas, nas suas narrativas, ele é um homem completamente sagaz e irônico em tudo que ele propõe. O realismo do Machado de Assis, em detrimento do próprio Flaubert e outros autores de época, ele é mágico. Ele é mágico. Ele tem elementos que nos surpreendem, né? Eu não vou falar um dos elementos aqui no Memória Póstuma dos Brás Cubas, mas Quincas Borba, por exemplo, para mim é surpreendente que ele retire de um romance um personagem para fazer um livro desse personagem, e esse livro é sensacional, né? Essa coisa do Machadão nesse processo faz dele um herói literário mesmo, né? E as metáforas, né? As inúmeras metáforas que o nosso querido Machadão faz escrever, faz ler e faz buscar entender. Não há como ler Machado de Assis e não gostar dele. Ainda que tenha gente que acha que não vale a pena ter ele nas escolas. Triste fim, não do Policarpo Quaresma, mas da educação brasileira, né? Eu acho que a gente precisa compreender isso, e aí eu vou falar muito seriamente. Eu não vou igual um cachorrinho de madame balançando o rabo quando chega uma notícia dessas, não. Eu só acho o seguinte, volto a dizer, eu não estou honrado porque os americanos estão lendo Machado de Assis, eu estou feliz por eles serem abençoados com mais um leitor titânico, internacionalmente tão grande quanto qualquer outro grande escritor e pensador de histórias da sociedade, da humanidade. Machado de Assis não é um presente dos brasileiros. Machado de Assis é uma bênção divina para quem gosta de ler. Gente, por favor, curta o vídeo, participe, esteja conosco. Falei para o meu filho Matheus que eu ia falar um pouquinho sobre isso. E eu vou dar uma dica. Leiam esse cara aqui. Por favor, leiam esse cara aqui. Tá dando para ver aqui? Otto Maria Carpo. Tá meio escuro hoje aqui, não sei porquê. Mas tudo bem, a gente na outra melhora. Otto Maria Carpo. Leia tudo de Otto Maria Carpo, que você vai ter um caminho muito legal para conhecer e para saber que o autor que você está lendo é muito mais do que você pensa que ele é. Um grande abraço, como eu sempre digo. Supere-se, aprenda mais. Ler é bom. Virando as páginas, Machadão. Tu é meu tio, tal qual o C.S. Lewis, o Tolkien, o Tolstói, o Ariano Suassuna, o Érico Veríssimo, quem mais, gente? Tanta gente. Charles Dickens. Eu tô cheio de tio e de tia. Clarice Lispector. Minha tia. Tia Clarice. Até lá, gente. Até a próxima.